Bom dia mais uma vez para você que me acompanha. Bom, nós estamos vendo o livro de Atos, tá? Nós estamos aqui com a ideia de ler versículo por versículo, dar pequenas reflexões sobre a Bíblia. Estamos vendo o Novo Testamento. E lá em Atos, né, nós estamos vendo a passagem de Pentecostes, né? E quando o Pedro se levanta, né, no meio do que aconteceu e começa a falar, as pessoas que estão ali olhando, né, os que chegaram ali, vendo aquele vento impetuoso e tudo mais, ficaram ali e viu os discípulos, os seguidores falarem em línguas, né? Cada um na sua língua entendeu, cada um de cada nação, e falando sobre as grandezas de Deus. E Pedro se levantou e começa a falar muita coisa. E nós tínhamos parado no versículo 31, então vamos continuar aqui do versículo 32. Olha que Deus falou através de Pedro, fala para o pessoal, né? Ele falou que eram os israelitas, né? Ele fala, israelitas, ouçam, né? Então ele fala assim, ó, 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, tá? Testemunhas porque naquele tempo, nesses 40 dias ainda que Jesus ficou depois do terceiro dia, né? Jesus apareceu a muitos, né? Principalmente ali aos seus discípulos, né? Mas a muitos, então muitos foram testemunhas de que isso foi verdade. Muitos viram ele ser crucificado, né? Estava morto e ele voltou à vida, foi ressuscitado. Mas a maneira que ele voltou à vida, né, não foi como um Frankenstein, né, que era um corpo, né, e através de energia elétrica surgiu uma descarga elétrica e ele voltou à vida. Não. Aquele corpo que Jesus estava ali agora era um corpo no qual o próprio Jesus podia ter corpo ou não ter corpo, ele tinha um domínio, né, sobre a matéria. Bom, um pouquinho de ciência. Nós somos energia, tá? O que está aqui e o que está fora é feito da mesma coisa, que se chama átomos, né? Então, imagina, veja uma água. A água, ela é líquida, não é? Certo? Ela é líquida, ela se espalha. Se eu pegar um copo e derramar água, ela se espalha. Não é verdade? Mas, por exemplo, a água, quando ela cai da torneira, quando ela está só um pouquinho aberto, né? Ou, por exemplo, a chuva, ela cai como gota. A gota, ela tem um formato, né? Ela é um formato de gota. A água líquida, aquela que se espalha, está ali, né? Mas quando ela cai no chão, ela se esparrama, né? Assim, o corpo, nós somos assim também. Nós somos energia, né? Só que essa energia que a gente tem, a gente consegue fazer com que ela fique aqui, né? E dentro de nós existe também a alma, né? E ainda existe também o espírito, que eu já falei que não depende da da nossa própria existência. Ela já existia e vai continuar existindo de alguma forma ou de outra, né? A alma, ela também vai existir depois de não ter mais o corpo. Mas enfim, nós somos energia, né? Então, o que é o corpo? A gente consegue controlar de maneira que seja uma gota, tá? Que está no que chama de uma energia condensada, em formato sólido, tá? A gente concentra, mas o que está aqui, né, e o que está fora é a mesma coisa, são átomos. Nós apenas estamos controlando toda essa energia para chegar a isso aqui. Depois que não tem mais corpo, a gente não tem mais esse formato como uma gota. A gente se expande como um gás. A água também se torna um vapor, ela também se espalha, né? Então, mais ou menos isso. Só que Jesus, naquele tempo, do Pentecostes, ali na verdade dos 40 dias, ele vinha no formato físico, como ele apareceu para os discípulos, para Tomé, que ele pediu para ele tocar as chagas dele, né? Para os viajantes para Emaús, né? E em outros casos ele apareceu resplandecente, ou seja, já em formato de luz. Então ele conseguia até mesmo desaparecer. Então ele já tinha todo o controle, ele tinha passado pela morte, ele já não era mais esse corpo, ele conseguia, assim como muitos milagres dele, ele conseguia controlar a matéria. Então ele conseguia se tornar corpo e depois ele conseguia desaparecer, conseguia resplandecer, virar luz, né? E assim apareceu a muitos. Então isso aconteceu porque o próprio Deus o ressuscitou, né? 33, de sorte que
exaltado pela destra de Deus, ou seja, destra e direita, né? Falando que ele está à direita de Deus, né? Como se fosse um trono, ele está à direita. E tendo recebido do Pai, que é assim que Jesus falava de Deus, chamava ele de Pai, né? A promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vós agora vede o visco. Olha que massa, que legal. Aqui está a explicação. Vamos ler de novo. Aqui está a explicação do Espírito Santo. Que foi uma coisa que Jesus prometeu, que ele falou que ele iria embora, mas que pelo amor dele, ele não ia embora para sempre, que ele estaria sempre com a gente, que ele deixaria o Consolador, que é chamado de Espírito Santo. Deixou o Espírito. Ele não estaria mais como o corpo, né? Porque o corpo precisa estar aqui, né? Ele estaria em todo lugar. Porque o Espírito não precisa de matéria, o Espírito não precisa de local, ele pode estar aqui em mim e pode estar em qualquer outra pessoa ao mesmo tempo. Esse é o Consolador, esse é o Espírito Santo. Olha que ele fala de novo aqui para a gente ouvir. De sorte nossa, que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai, como Jesus falava, a promessa do Espírito Santo. Derramou isto, né, que vós agora vede e ouvis. Então, ele fala que depois que Jesus foi colocado na terra, né, é como se fosse o próprio Espírito de Jesus entre nós, mas não, ele não está mais, não vai mais aparecer em carne. Agora ele é um Espírito, e todo aquele que receber terá com ele, né, esse Espírito que ele prometeu. E olha que ele chama ele de o Consolador. Consolar do que? Para quem é cristão e segue a ele, né, vai ter essa pessoa que você pode ter certeza que vai estar com você. Como ele mesmo falou, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. A gente não vai mais ver Jesus como eles viram, mas é assim mesmo, por causa dele mesmo, por causa do amor dele mesmo, ele ainda está entre nós e estará todos os dias, porque ele prometeu. E além disso, além de estar aqui, ele quer continuar com a gente, mas agora a gente com ele, aonde ele estiver. Por quê? É porque ele quer isso. Então a gente só tem a agradecer. Então, a gente tem que lembrar que se ele falou, está falado. Se ele está com a gente todos os dias, ele está. Porque ele, o Espírito Santo, é o Consolador. E Jesus falou que ele estará com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu creio, pessoal, que já está muito próximo. Agora não é mais questão de milênios ou séculos, talvez nem décadas. Já está muito próximo. Falou, um abraço, fique com o Espírito Santo.